Tema de hoje, MOB. Você sabe o que significa no INSS esta unidade e para que serve? Bom, a partir de agora você vai conhecer um pouco mais e se o seu processo foi transferido para a unidade MOB, preste atenção em alguns pontos importantes que você deve saber, certo? MOB, Monitoramento Operacional de Benefícios, com a sigla MOB, que é um programa permanente de revisão e fiscalização, como regra geral, benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, possui como principal objetivo investigar possíveis irregularidades ou fraudes que acometam a um benefício de prestação continuada, certo? O MOB é encarregado de fazer acompanhamento dos benefícios concedidos e detectar aos casos em que existam indicação de alguma irregularidade ou fraude. Em muitos casos, a maioria das irregularidades são dados faltando, nome errado, CPF que não batem, né? Entre outros pontos importantes. E no caso de fraude, documentos inexistentes, profissões inexistentes, dados que não batem com aquelas que já estão sendo compartilhadas na Receita Federal, no próprio INSS, no CadÚnico, entre outras unidades públicas que servem como prova de documentos, de informações, de dados pessoais para um requerimento ou manutenção desse benefício que já existe no INSS, certo? Vamos entender mais um pouquinho sobre o MOB. Começando aqui com a pergunta: o que é MOB e o que é uma defesa MOB? Quando você recebe uma carta ou uma mensagem do INSS, né, que é preciso apresentar uma defesa MOB no INSS, o que isso significa? Monitoramento, operacionalização de benefício MOB é um programa permanente de revisão e fiscalização que, em regra geral, benefício de prestação continuada que possui como principal objetivo investigar possíveis irregularidades ou fraudes que acometem em benefício BPC-LOAS. Então, aqui vocês percebem que há uma revisão, né, de uma operacionalização permanente. O que é isso? Averiguação, investigação, manutenção desse benefício sempre. Sempre. E ali é a busca de irregularidades ou fraudes, como dados irregular, nome faltando, nome errado, CPF que não existe, ou dados de números incorretos, endereços incorretos, informações que não batem com dados de outros órgãos do governo público, do governo federal, como Receita Federal, CadÚnico, próprio INSS, entre outras informações, certo? Então, há esse monitoramento, tá bom? Provavelmente, se você recebeu essa carta de apresente sua defesa MOB no INSS, você teve, né, ali no seu processo um ponto que chamou a atenção dos servidores, onde aponta uma possível irregularidade de dados ou até mesmo indícios de fraude. Isso não quer dizer que você está fraudando documentos, mas que na comparação de informações levantou-se a suspeita de algo errado, certo? Bom, isso não significa que você precisa estar assustado com a possibilidade de você perder o seu benefício. Não. Essa averiguação, essa investigação faz parte do monitoramento de processos, certo? E você
será notificado, se for necessário, para apresentar uma documentação específica, uma atualização de dados específico ou uma prova, uma defesa específica de algo que foi encontrado, certo? Tá bom? Bom, esse benefício não pode ser cancelado antes que provem todas as informações nelas encontradas, se estão de fato irregular ou fraudulentas ou não, certo? Bom, você pode apresentar sua defesa MOB, no caso de uma ação extraordinária, extrajudicial, com um prazo de 30 dias. Você tem 30 dias após a ciência da notificação do INSS referente essa possibilidade de irregularidades ou fraude, certo? A contar do dia que você teve ciência dessa comunicação. Você recebeu essa comunicação pedindo que você apresente provas documentais ou defesa, certo? Por outro lado, pode se tratar também de um recurso, caso seja feito, um recurso ordinário nas juntas de recursos da Previdência, para prever se o seu benefício garante a manutenção dele ou não. Então, tanto você pode apresentar defesa, quanto você pode entrar com o recurso comprovando, que as documentações que você tem estão corretas e que não tem nenhum motivo do INSS levantar essa suspeita, certo? Um ponto que deve ficar claro é: as decisões de análise de irregularidade do INSS não são definitivas ou conclusivas em um primeiro momento. O INSS levantou suspeita, ele não pode decidir antes que apresente todas as provas necessárias, certo? Por conta disso, você deve contar com a presença de um advogado, caso você não conheça, não sabe como fazer, não tem um direcionamento amplo, para que você possa recorrer dessa decisão, para que você possa apresentar essas documentações, certo? Então, você deve buscar um especialista, um advogado da área da Previdência, certo? Para apresentar uma defesa MOB e garantir a regularização do seu benefício. Ele deve entrar com tudo que for necessário para garantir a conclusão desse levantamento, e que você tenha a continuidade do recebimento do seu benefício, pois apenas é necessário algumas apresentações de documentos, O que for necessário, o seu advogado vai fazer isso, certo? E você não terá nenhum prejuízo aí com o seu benefício, estando aí na unidade MOB, tá bom? Espero ter tirado aí algumas dúvidas que as pessoas estão aqui procurando. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Que Deus abençoe. Até lá.